és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, para sempre hás de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo. Diga, tu somente és Deus. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir, Senhor. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes,
sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Usa nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra, diga mais uma vez sua palavra. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, pela graça de Deus, estou de volta aqui para dar continuidade ao livro Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da koinonia, ou da comunhão. Como sabemos, o autor desse livro é o Jerry Bridges, e hoje nós chegamos ao quarto encontro, ao quarto capítulo, que fala de comunhão e comunidade. Nesse encontro, após a gente ter aprendido que a comunhão ou a koinonia veio de Deus, é um relacionamento com Deus, esse relacionamento que veio de Deus e surge a partir de Deus, deve também transbordar em relacionamentos uns com os outros dentro da comunidade de Cristo. E aí o autor nos traz uma passagem de Romanos 12, no verso 5, para introduzir essa devocional curta, que diz: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Sabemos que a salvação é individualmente para cada pessoa, mas também é verdade que as Escrituras nos mostram que nós somos incluídos neste corpo de Cristo, que é a igreja. Então, somos ligados uns aos outros. Paulo está ressaltando aí, que somos ligados uns aos outros. Se lá em 1 Coríntios 12, 13, Paulo nos diz que somos
batizados pelo Espírito para sermos um só corpo, também somos todos em um só corpo. Então essa comunhão, que é a koinonia, deve atuar também em comunidade e representa um relacionamento que todos os membros do corpo de Cristo devem ter uns com os outros. Esse relacionamento, como Paulo nos lembra, é espiritual. Primeiro veio de Cristo e depois deve ser com os irmãos. Então, um relacionamento que veio de Deus nos faz relacionarmos com Deus e aí também nos relacionarmos uns com os outros. E isso tem um fator objetivo, o autor nos diz. A união com Cristo e com a igreja deve ser entendida em termos de sermos todos membros desta comunidade. Então, não deveriam ser relacionamentos superficiais, mas ao invés disso, relacionamentos de vida. Devemos envolver nossas vidas uns com os outros, com irmãos maduros, desenvolver uns aos outros. Paulo nos diz que somos membros uns dos outros, em algumas versões, dessa passagem de Romanos 12, 5. Então, pertencemos uns aos outros dentro desse corpo de Cristo. Logo, nós deveríamos expressar esse pertencimento cuidando desta comunidade. E esse cuidado deve ser desdobrado de várias formas. Se você olhar lá em 1 Coríntios 12, 25, Paulo nos diz para termos igual cuidado uns pelos outros. Em vez só ou apenas criticar ou condenar um irmão que caiu, deveríamos procurar ajudar, discipular, caminhar juntos, Temos motivos de orações juntos, pelo cuidado com o corpo de Cristo. Isso de forma direcionada a um irmão na comunidade cristã. Quando um membro do corpo sofre, todos os demais membros desse corpo deveriam sofrer junto. E para isso, o corpo deve se comunicar e se conduzir uns aos outros dentro dessa comunidade. Porque assim a gente pode ter um relacionamento mais saudável e bíblico dentro da igreja. Estar consciente dessa comunidade ou dessa comunhão em comunidade é o desdobramento correto da consciência bíblica de uns pelos outros, dessa koinonia em comunidade. Uma das formas que o autor nos diz que a gente vive a koinonia na igreja é honrando uns aos outros. A comunhão do povo de Cristo deveria ser caracterizada pela preocupação com o todo, primeiro do que a preocupação individual. Se nós pensamos em Romanos 10, 12, Paulo fala em honrar uns aos outros. E pensando de forma individual, nunca poderemos desenvolver a comunidade de Cristo no princípio de uns aos outros, nos mandamentos recíprocos. Precisamos entender que quando a comunidade é vista como propriedade de Cristo, onde todos os crentes se relacionam, estes se preocupam em honrar uns aos outros, antes de criticar, antes de ter ciúmes ou de qualquer outra coisa negativa que possa comprometer essa comunidade. O autor Jerry Bridges nos traz a passagem de Números 11, 29, quando Moisés dá uma célebre resposta a Josué quando este sentiu ciúmes de 70 anciãos que Deus depositou o seu espírito para que profetizasse em favor do seu povo. Essa passagem é muito interessante. Então Moisés dá uma demonstração clara que ele estava mais preocupado com a comunidade do que com ele mesmo. Diz assim a passagem que está lá em Números 11, 29. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, pegando o exemplo de Moisés, quando a comunidade ou como cristão entende a prioridade do corpo de Cristo em vez de suas prioridades, ele se preocupa que esse corpo frutifique como um todo e que cresça, se desenvolva espiritualmente. E uma das formas também de fazer isso é cuidando dessa comunidade de forma a repreender uns aos outros.
A mesma preocupação de honrar deve ser a mesma preocupação de cuidar ou até de disciplinar quando necessário for. Essa repreensão, é claro, nós temos aprendido dentro das Escrituras, que vem pelo espírito de amor, um espírito de acolhimento, um espírito que repreende no intuito de desenvolver o crescimento espiritual e como forma de amor. Pois toda a igreja pertence a Deus e por isso devemos cuidar uns dos outros como Deus cuida e disciplina aquele que Ele ama, o filho que ama. Outro meio que o autor Jerry Bridges nos diz para utilizar ou desenvolver a koinonia dentro da igreja é orando uns pelos outros. Por mais que possamos ter meios práticos e diretos, também devemos começar com motivos de oração ao Senhor para o desenvolvimento da nossa comunidade, seja a oração individual, seja a oração coletiva. Entendendo que a comunhão bíblica é influenciada profundamente, de forma corajosa, pelas orações do cristão. A gente deve entender que a comunidade de Cristo, a comunhão na comunidade, cada vez mais os crentes devem buscar o crescimento também a partir da oração uns pelos outros. E nossa responsabilidade neste sentido reside em buscar em oração o encorajamento uns pelos outros, seja nessa oração individual ou coletiva, como eu bem disse anteriormente, e praticá-la, orando ao Senhor para que possa desenvolver cada vez mais sua comunidade para um crescimento principalmente coletivo e não apenas individual, relacionando todas as ações da igreja, mesmo que essas tenham uma prática individual, mas com um cunho de relacionamento uns com os outros dentro desse corpo de Cristo. O autor nos traz uma passagem também interessante de Efésios, no capítulo 4, no verso 16, que diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte do corpo de Cristo deve realizar a sua função na medida certa, para edificar em amor e crescer em amor. Ele fala que a gente deve auxiliar uns aos outros, como se fosse auxílio de todas as juntas, para que esse corpo se mantenha e floresça ajustado. Porque toda a fonte desse crescimento espiritual vem de Cristo, porque é dele todo o corpo. Então a comunhão bíblica deve ser demonstrada em um relacionamento comunitário, ou seja, a koinonia deve ser exercida comunitariamente entre os crentes também. Deve ser um motivo de cuidado, um motivo de preocupação por todos nós, por todos os crentes, para que o crescimento e a saúde do corpo de Cristo seja manifestada e testemunhada para os de dentro, como também para os de fora. E essa é a minha oração, irmãos, que nós cada vez mais nos unamos em oração e em atitudes, pedindo ao Senhor que Ele nos fortaleça, que Ele nos una cada vez mais, para que possamos dar demonstrações claras de uma koinonia em comunidade. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.